Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos de volta para mais uma etapa dessa jornada da heroína. Hoje, no vídeo passado, a gente leu o capítulo 4, entendeu um pouco dessa etapa da jornada da heroína, e hoje vamos para a etapa 5, para o capítulo 5 da jornada da heroína. Então, você que está retornando, é um prazer enorme ter você por aqui, que bom que está de volta, é muito bom estar com você nessa caminhada. E para quem está chegando, novo, meu nome é Joyce Foresta, eu sou terapeuta energética espiritual, analista junguiana, e o meu objetivo neste canal é compartilhar conhecimentos para que nos auxilie nessa jornada de autoconhecimento, da cura das nossas dores e da expansão da nossa consciência, né? Então, quando a gente passa por determinadas dores e situações na nossa vida, e é para que elas possam nos trazer ou nos mostrar partes de nós que precisam ser expandidas, que precisam ser olhadas de formas diferentes. E aí eu sempre digo que se eu não aprendi a olhar de uma forma diferente, eu uso o mesmo repertório que eu tenho para lidar com as situações e esses padrões vão se repetindo. Então, o conhecimento, para mim, ele entra nesse lugar de me dar uma visão diferente, um repertório diferente, para que eu possa lidar com as situações de forma diferente, certo? Então, muito bom ter você aqui. Se essa jornada, se esse vídeo fizer sentido, está fazendo sentido para você, apoie esse canal que é novo, esse trabalho, curta. Compartilhe, se inscreva por aqui, porque aí eu consigo também compreender é, que está gerando, é, contribuindo, na verdade, para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, é uma forma de troca que a gente tem aqui neste lugar, certo? E através dessas ações é um auxílio mútuo que acontece. Então, desde já agradeço pelo seu like, pela sua inscrição, pelo seu comentário e por estar aqui. Então, vamos lá para o capítulo 5 e a etapa 5 da jornada da heroína. Capítulo 5. Mulheres fortes podem dizer não. E aí ele traz um poema inicialmente, tá bom? Que eu vou ler aqui para vocês. Uma mulher forte é uma mulher que está se esforçando. Uma mulher forte é uma mulher que está na ponta dos pés levantando um halter, enquanto tenta cantar Boris Godunov. Acho que é assim que diz o nome. Não sei, nunca ouvi falar. Uma mulher forte é uma mulher trabalhando, limpando a latrina das eras. E enquanto ela cava, ela fala que não se importa em chorar, pois isso abre os canais lacrimais e que vomitar desenvolve os músculos do abdômen e continua cavando com lágrimas no nariz. Uma mulher forte é uma mulher cuja cabeça uma voz fica repetindo: Eu te disse, feia, garota má, megera, chata, estridente, bruxa, castradora. Ninguém vai te amar de volta. Por que você não é feminina? Por que você não é delicada? Por que você não é quieta? Por que não está morta? Uma mulher forte é uma mulher determinada a fazer algo que os outros estão determinados a que não se faça. Do fundo, ela está empurrando para cima a tampa de um caixão de chumbo. Está tentando erguer uma tampa de bueiro com a cabeça. Está tentando abrir caminho através de uma parede de aço. Sua cabeça dói. As pessoas, esperando que o buraco se abra, dizem: Depressa, você é muito forte. Uma mulher forte é uma mulher que sangra por dentro. Uma mulher forte é uma mulher que se faz forte a cada manhã, enquanto seus dentes se soltam e suas costas latejam. A cada bebê, um dente, diziam as parteiras, e agora a cada batalha, uma cicatriz. Uma mulher forte é uma massa de tecido cicatricial que dói quando chove e feridas que sangram quando você esbarra nelas, e lembranças que se levantam à noite e andam com botas de um lado para o outro. Uma mulher forte é uma mulher que anseia por amor, como oxigênio ou fica roxa asfixiada.
Uma mulher forte é uma mulher que ama fortemente e chora fortemente e está fortemente aterrorizada e tem necessidades fortes. Uma mulher forte é forte em palavras, em ação, em conexão, em sentimento. Ela não é forte como pedra, mas como uma loba, amamentando suas crias. A força não está nela, mas ela a acena como o vento infla uma vela. O que a conforta é que os outros a amem, igualmente pela força e pela fraqueza de onde ela emana. Relâmpagos de uma nuvem. O relâmpago atordoa. Na chuva, as nuvens se dispersam. Apenas a água da conexão permanece, fluindo através de nós. Forte é o que fazemos umas pelas outras. Até que sejamos todas fortes juntas, uma mulher forte é uma mulher fortemente amedrontada. Marge Pierce. For Strong Woman. A sensação de ter sido traída. Ao longo da última década, ouvi histórias de mulheres entre 25 e 58 anos que sentiam que o sucesso conquistado no mercado de trabalho havia cobrado um preço alto de sua saúde e de seu bem-estar emocional. Um preço que ia muito além da remuneração recebida. Embora satisfeitas com as habilidades que dominaram, com a independência alcançada e com a influência que passaram a exercer no campo de atuação escolhido, existe um sentimento de cansaço e incerteza sobre como prosseguir. Qual é o próximo passo? Não há um desejo de voltar à segurança do aconchego do lar, como anunciado pela tradicional revista feminina Good Housekeeping, porque para a maioria das mulheres isso só pode ser uma fantasia. Elas se habituaram à satisfação proporcionada pelo trabalho, e para a maioria das trabalhadoras nos Estados Unidos, o salário se tornou uma necessidade econômica tanto para elas quanto para suas famílias. Não se trata de recuar, é uma questão de criar novas escolhas. Hoje, muitas mulheres fazem um balanço de sua situação, expressando a sensação de terem sido traídas. De que me serve tudo isso? Por que me sinto tão vazia? Alcancei todos os objetivos que estabeleci para mim mesma, mas ainda falta alguma coisa. Eu me sinto vendida. Sinto que me traí, que abri mão de alguma parte de mim mesma que nem sei qual é. Essa sensação de estar fora de sincronia consigo mesma pode ser o primeiro sinal de alerta antes de o corpo da mulher lhe transmitir uma mensagem mais concreta. Ela pode passar por momentos difíceis, se recuperando de uma gripe, desenvolver insônia, ter problemas no estômago, encontrar um caroço no seio ou começar a ter um sangramento de escape. Pode ser necessária uma transição familiar, como um divórcio, filhos deixando o ninho ou a morte de uma pessoa querida, para que a mulher desperte completamente para a sensação de perda espiritual, embora ela possa não defini-la como tal. Ela dirá a amigos e familiares que se sente esquisita. A mulher investiu tanto tempo e tanta dedicação a seu percurso heróico que ela mesma se surpreende por não conseguir afastar a sensação de ter perdido algo importante da vida. Ela não compreende os sentimentos de desolação e de desespero, emoções certamente novas. Claro, houve momentos em que me senti para baixo, mas consegui superar. Bastava um novo projeto e eu estava de pé novamente. Desta vez é diferente, relatou uma mulher de 46 anos, que era gerente de desenvolvimento. Meu médico disse que não há nenhuma razão fisiológica para o sangramento, mas eu não consigo deixar de sentir que estou chorando por dentro. Quando as mulheres usam a metáfora de sangrar até secar, fica claro que não se sentem mais férteis em sua vida. Uma enfermeira de 43 anos que trabalha com bebês gerados por viciadas em drogas afirma: Sinto falta dos dias em que todas tínhamos filhos pequenos e nos ajudávamos no cuidado das crianças.
Planejávamos juntas as festas de aniversário e ouvíamos as frustrações umas das outras. Agora, estamos todas tão ocupadas com nossa carreira que não temos tempo nem para uma xícara de chá. Perdemos o senso de comunidade. Agora não tenho nenhuma rede feminina ao meu redor, além das colegas de trabalho. E só falamos sobre a falta de pessoal e sobre como ser mais eficiente. Realmente sinto falta das minhas amigas. A sensação de perda que as mulheres expressam é um desejo pelo feminino, um anseio por se sentirem em casa dentro do próprio corpo e da comunidade. A maioria das mulheres de hoje passou a maior parte da vida adulta desenvolvendo e aperfeiçoando qualidades que sempre foram consideradas masculinas, inclusive habilidades de pensamento lógico, linear e direto, de analisar e estabelecer metas de curto prazo. As mulheres que levaram as próprias emoções para o ambiente de trabalho foram rapidamente informadas de que ali não era lugar para isso. Hoje, embora muitas empresas estejam oferecendo treinamento para o alto escalão administrativo voltado para um modo de liderança mais feminino, valorizando os sentimentos, a intuição e os relacionamentos, muitas mulheres ainda reclamam de subestimar sua parte feminina. Sinto falta de usar as mãos para criar. Não costuro há 20 anos. Eu adorava cozinhar, mas não tenho mais tempo para isso. Meu corpo anseia por tirar os sapatos, afundar os dedos na lama e correr. Meus ossos, na verdade, doem. E não é porque eu esteja cansada. Eu sei quando isso acontece. Isto é novo. Eles doem porque querem uma conexão com a Mãe Terra. Essas são as palavras das mulheres que começam a ter uma sensação de secura, uma sensação de esterilidade, uma sensação de aridez espiritual. Felizmente, essas mulheres conseguem expressar seus sentimentos de perda. Mais grave é ver que muitas enfrentam o que definimos clinicamente como colapsos nervosos, culpando a si mesmas por não terem resistência, por não conseguirem suportar o estresse do mundo masculino. Muitas se refugiam no álcool ou nas drogas para entorpecer a dor da perda. Outras permanecem em silêncio até que o caroço no seio ou o câncer de colo do útero as leve a aceitar que a jornada heróica não levou em consideração as limitações de seu corpo físico e os anseios de seu espírito. Aridez espiritual. As mulheres que se esgotam tentando preencher papéis masculinos ficam como que queimadas até seu âmago interior. Marty Glenn, uma psicóloga de Santa Bárbara, descreve o que acontece quando a chama interior de uma mulher se apaga. A mulher perde seu fogo interior, quando não está sendo alimentada, quando não há mais combustível para a chama de sua alma, quando morre a promessa do sonho, por tanto tempo mantido. Os velhos padrões não servem mais. O novo caminho ainda não está claro. A escuridão por toda parte e ela não consegue ver, sentir, provar, nem tocar. Nada mais tem significado. E ela já não sabe quem realmente é. Ela relata a própria experiência quando passou por um período de esgotamento na carreira. No último outono, comecei a ter uma série de sonhos com mulheres idosas sendo colocadas em sacos para cadáveres, carregadas e roladas colina abaixo. Sonhava comigo trabalhando e fazendo o que faço de melhor, liderando workshops com centenas de pessoas. Mas do outro lado havia uma garotinha chorando e se escondendo atrás de uma pedra. Sonhei que meu chefe me pedia para estacionar automóveis, e esse passava a ser meu trabalho. Eu me tornava ótima em estacionar carros, um sonho atrás do outro. Todos se relacionavam com a morte do feminino. Outra noite, sonhei com crânios de mulheres sendo esmagados. Sua criança interior chora e lamenta pela mulher reduzida a estacionar carros. A mulher que cede sua vida ao controle do masculino interior desconectado passa a ser impulsionada pela necessidade de estar à altura e de alcançar conquistas definidas por padrões masculinos. A certa altura,
Ela perceberá que para sobreviver e levar uma vida saudável e satisfatória, terá que fazer algumas mudanças. Suas suposições sobre as recompensas na jornada heróica estavam erradas. Sim, ela obteve sucesso, independência e autonomia, mas no processo pode ter perdido um pedaço de seu coração e de sua alma. Essa mulher se sentirá atraída tanto pela própria mentalidade quanto pela mentalidade cultural, pois ambas lhe disseram que ao confiar no pensamento masculino orientado aos objetivos, ela seria recompensada. Seja uma boa garota e papai cuidará de você. Ela agora se sente totalmente sozinha, privada de conforto. Para ela, tudo desandou de repente. Há uma fenda em seu mundo ordenado, uma rachadura no ovo cósmico. Uma cliente descreve assim essa sensação. Há uma fina casca ao meu redor que está rachando. Ela é tão fina que mal a vejo, mas foi ela que manteve tudo no lugar até agora. Eu a sinto e ouço se quebrar. É aterrorizante. O mundo não é o que ela pensava que seria. Ela foi traída. Ela se enfurece contra a perda de sua querida visão de mundo e, relutante, percebe que terá que seguir em frente sozinha. Assim, a heroína opta por não ser uma vítima de forças que estão além de seu controle e por tomar a vida nas próprias mãos. Ifigênia era essa mulher. A traição do pai. Ifigênia. Em algum momento, quando eu tinha 30 e poucos anos, assisti a um filme que retratava como o Agamenon traiu sua filha Ifigênia. Fiquei arrasada pela confiança cega dela no amor dele e a disposição do pai de sacrificar a vida da própria filha em troca de ventos para levar sua frota rumo a Troia. A missão de Agamenon era resgatar Helena, esposa de seu irmão Menelau. No final, Ifigênia triunfou ao escolher a morte e ser redimida pela deusa Artemis, mas isso não fazia parte do enredo do filme e que me fez sair do cinema atordoada. Agamenon e seu irmão Menelau reuniram suas frotas em Aulis a fim de se preparar para a invasão de Troia. Uma calmaria mortal pairava sobre o mar, impedindo-os de navegar. Seus homens já estavam impacientes quanto o vidente Calcas, um traidor troiano, disse a Agamenon que só conseguiria navegar até Troia se sacrificasse sua jovem filha, Ifigênia, para apaziguar a deusa Artemis, após tê-la ofendido, afirmando que era melhor atirador do que ela. Agamenon ficou desolado, dividido entre o amor de sua filha e a lealdade ao irmão, cuja esposa fora sequestrada por Paris, de Troia, e os homens que estavam sob seu comando ansiosos pela batalha e pelo sangue de Troia. O orgulho masculino havia sido violado, e uma mulher teria que sacrificar sua vida. Agamenon enganou Ifigênia, convocando-a a Aulis com a promessa de casamento com o nobre guerreiro Aquiles. Ifigênia estava alegre ao chegar a Aulis, acompanhada pela mãe Clitemnestra, para se preparar para a cerimônia do casamento. Mas Clitemnestra logo descobriu a vergonhosa mentira do marido e lhe implorou por misericórdia para sua jovem filha. Como Agamenon recusou, Clitemnestra pediu a ajuda de Aquiles. Por sua vez, Aquiles, que já era casado com Deidâmia, concordou em ajudá-la. Afinal, ele também havia sido traído por Agamenon. Infelizmente, porém, Calcas tinha espalhado a notícia da profecia e agora todo o exército clamava pelo sacrifício de Ifigênia. Agamenon defendeu-se à enfurecida Clitemnestra e a chorosa Ifigênia dizendo: Não sou louco, nem deixei de amar meus filhos. Isto é muito assustador, mas devo fazê-lo. A menos que este sacrifício seja feito, Calcas jura que nunca chegaremos a Troia, e todos os gregos estão ardendo para destruir o inimigo. Se Paris ficar impune pelo rapto de Helena, eles acreditam que os troianos virão à Grécia para roubar mais mulheres, roubar suas esposas, roubar você e nossas filhas. Eu não me curvo à vontade de Menelau. Não vamos até lá apenas para trazer Helena de volta.
Porém, me curvo à vontade de toda a Grécia, e devo curvar-me, querendo ou não, pois a Grécia é maior do que qualquer tristeza pessoal. Vivemos por ela, para guardar sua liberdade. Clitemnestra não se deixou persuadir por este argumento e Aquiles ofereceu-se para lutar sozinho em defesa de Ifigênia, mas a jovem donzela tomou sua decisão sobre a própria vida. Eu escolhi a morte, disse ela. Escolhi a honra. Comigo repousa a liberdade de nossa amada terra, a honra de nossas mulheres pelos muitos anos que virão. Segundo o mito, no momento em que a faca foi cravada no peito de Ifigênia e o fogo foi aceso, Artemis apiedou-se da jovem e a arrebatou, substituindo-a por uma corça. Depois disso, o vento começou a soprar forte do oeste e a frota partiu para Troia. Dezenas de milhares de jovens gregos e troianos lutaram até a morte. Ifigênia olhou para a aridez espiritual da busca masculina em sua forma mais temível e perdeu a fé no pai. Ao se aproximar da morte, ela foi redimida pelo princípio feminino, Artemis. A traição do feminino pelo masculino foi narrada em inúmeros mitos e histórias, mas nenhum é tão comovente quanto a traição do amor dessa filha pelo pai, com a promessa de amor e casamento com um jovem celestial. Ifigênia desejava dar ao pai, Agamenon, o que ele pedira. Ela buscava seu amor, sua validação e sua aprovação, mas ele traiu sua confiança e a enviou para a morte. Seu ato aparentemente heróico levou à queda de uma grande cultura e afirmou tragicamente o poder, o orgulho e a arrogância da empreitada guerreira dos gregos. A maioria das mulheres fará tudo para agradar o pai. Elas querem desesperadamente a atenção dos deuses masculinos, mesmo que seja indiferente e julgador. O homem ainda detém o poder de determinar como sua filha agirá em relação a ele e a outros homens no mundo. A mulher que se torna consciente da influência contínua dessa primeira força masculina em sua vida tem uma chance maior de lidar com sua própria lealdade cega ao masculino. Ela pode dizer que não. Uma amiga minha, que é pastora presbiteriana, descreveu uma visão que teve ao voltar. Uma amiga minha, que é pastora presbiteriana, descreveu uma visão que teve ao trabalhar com um chefe muito semelhante ao seu pai. Há cerca de 2 anos, comecei a perceber que estava em um ambiente tóxico. Todos os programas que eu havia instituído na igreja estavam indo bem, mas quanto mais sucesso eu tinha, mais trabalhos administrativos e burocráticos recebia. Comecei a pensar: será que cheguei até aqui para isto? Cada vez que me prometiam um trabalho específico, essa promessa era quebrada. E comecei a sentir que meus dons estavam sendo desvalorizados. Claro que eu podia fazer o trabalho que foi me dado, mas não era essa minha vocação quando entrei para o ministério. Eu me sentia enganada e traída por Deus. Comecei a perder minha autoconfiança, minha energia e minha criatividade, e descobri que havia cada vez menos de mim que eu podia levar para o trabalho. Estava muito ocupada no trabalho para ser acolhida pelo meu marido, pelos amigos e pela família, e ninguém tinha tempo para o grupo de apoio com o qual todos nós havíamos nos comprometido quando terminamos o seminário. Também percebi que as coisas que antes me estimulavam não funcionavam mais, porque eu tinha crescido. Eu era uma pessoa diferente. Tive que examinar não apenas quais eram minhas questões pessoais, mas quais são as questões que acompanham o papel de uma pastora mulher em uma igreja dominada pelos homens. Eu sabia que precisava trabalhar meus próprios questionamentos para não levá-los à congregação seguinte. Passei 1 ano revisando de modo consciente quais questões paternas foram ativadas ao trabalhar para um chefe inacessível e percebi que tinha feito tudo o que podia dentro daquele sistema. Fiz tudo o que me fora pedido e não me sentia nutrida naquele trabalho. Eu não precisava desencadear uma crise. Saí antes de ficar doente.
ainda com minha integridade intacta e com os programas que havia instituído funcionando sem problemas, mas demorei bastante tempo para lidar com esse sentimento de ter sido traída por Deus. Ela escolheu deixar o sistema antes que ele a deixasse doente, sabendo que tinha concluído tanto seus negócios pessoais quanto seu serviço à sua congregação. Traída por Deus. No livro A Risada de Afrodite, Carol Christie descreve as origens da traição de Deus à mulher que estudou as religiões do pai, ou cresceu nelas. Nos anos em que estudou a Bíblia hebraica, Christie procurou a aprovação dos professores homens. Eu supus que poderia ser a filha preferida do pai se descobrisse como agradá-lo. Nunca me ocorreu questionar se as filhas sequer podiam encontrar um lugar igualitário na casa do pai. Apesar dos elementos patológicos em minhas relações com as figuras paternas, adquiri confiança em minha própria inteligência e nas minhas habilidades através do apoio deles. Conquistei um grau de liberdade dos papéis femininos tradicionais ao imaginar um núcleo em que meu eu transcendia a feminilidade. Presumi que o Deus cujas palavras eu estudava transcendesse a linguagem tão marcada pelo gênero presente na Bíblia. Pensei que poderia me tornar como meus professores, porque tínhamos uma humanidade comum, definida por nosso amor pela vida intelectual e nosso interesse pelas questões religiosas. Christie sentia-se lisonjeada quando ouvia que ela pensava como um homem e alimentava um desprezo pelas mulheres, que estavam satisfeitas em viver os papéis tradicionais da mulher. Ela se sentia especial, pois era uma filha favorita. Ela percebeu que isso a levou a trair a si mesma como mulher. Considerar o pai e os mentores masculinos como exemplos não lhe dava a menor ideia de como pensar como uma mulher, com o corpo feminino ou como se identificar com outras mulheres, em reconhecimento de sua posição em uma sociedade patriarcal. Seu relacionamento com as figuras paternas mudou durante a pós-graduação, em parte porque ela se mudou de uma universidade mista do oeste americano para uma instituição masculina do leste, mas também porque não era mais uma promissora estudante da graduação, e sim uma colega de trabalho em potencial, e porque ela começou a tentar visualizar seu futuro de maneira mais realista. Na pós-graduação, descobri que eu era vista antes de tudo como mulher pelos homens com os quais estudava. O fato de não me aceitarem como colega foi o que me fez começar a questionar se as filhas poderiam ou não ser aceitas na casa do pai. Neste ponto, Christie percebeu que precisava aprender que ela não dependia de nenhum pai ou padre para compreender o próprio valor como pessoa, como mulher, como acadêmica, como professora. Uma mulher de 40 anos, criada em uma família católica americana de origem polonesa, se agarra à influência da imagem do pai em sua vida. Ela sente que nunca será boa o bastante, porque não importa o que ela faça ou quanto ela alcance, ela nunca será o filho amado, criado à imagem de Deus. Sou uma artista figurativa, afirma ela. E Deus sempre foi retratado como um homem. Pode parecer simplista, mas para mim Deus é um homem. Como eu poderia estar em pé de igualdade com os homens se Deus é um homem? Sinto que fico tão estressada porque estou sempre preenchendo meu tempo com trabalho, porque minha autoimagem como mulher é muito negativa. Estou sempre me comparando com o filho amado. Filhas espirituais. Tive que dar uma pausa aqui, mas retornando agora. Acho que eu já tinha lido o título, mas vou reler aqui. Filhas espirituais do patriarcado. Nos últimos 5.000 anos, a cultura tem sido definida, em grande parte, por homens, que têm uma abordagem da vida orientada para a produção, o poder e a dominação, o respeito pela vida, pelos limites, pelos ciclos e pelos filhos da natureza não é uma prioridade. Os homens eram grandes no Egito Antigo, grandes na Grécia e em Roma,
grandes na Idade Média e grandes no Renascimento. Basta observar a história da arte para constatar que os homens já foram a medida de todas as coisas. Suas proporções físicas eram as ideais. Nossas noções de sabedoria, justiça, regularidade e resistência eram baseadas nos homens, orientadas para os homens e regulamentadas pelos homens. Nos últimos 30 anos, as mulheres vêm trabalhando em ambientes definidos e regidos por homens, em sua maioria. Embora, embora tenham feito enormes avanços e certamente nem todos os homens sejam dominadores, a verdade é que as mulheres têm seguido um modelo masculino na maioria dos contextos profissionais, inclusive aquelas em cargos de gestão. Trabalhar longas horas e concentrar-se nos lucros, excluindo as relações pessoais, é a regra, não a exceção. Quando uma mulher começa a se perguntar de que me serve tudo isso, é melhor não mencionar isso ao chefe nem aos colegas de trabalho. Até muito recentemente, havia poucos modelos para aquelas que escolhessem dizer: pare, está na hora de eu fazer algumas novas escolhas. As mulheres que estão fazendo isso hoje estão navegando por águas inexploradas. Pan tem 30 e poucos anos e é jornalista há 8. Ela acabou de deixar o emprego de prestígio e com alto nível de estresse numa revista de entretenimento para trabalhar como freelancer e escrever uma coluna. Quando lhe perguntei como se sentia sobre sua decisão, Pan respondeu: ninguém no trabalho percebeu como eu estava infeliz. Então, meu chefe ficou atônito quando eu disse que queria sair. As pessoas com quem eu trabalhava não sabiam que eu era e eu não me sentia segura. As pessoas com quem eu trabalhava não sabiam quem eu era e eu não me sentia segura. Uma repórter não pode revelar seus sentimentos ou opiniões, então eu usava uma máscara o tempo todo. Não queria mostrar meus sentimentos, nem mostrar que eu era quem eu era, porque eu era alguém que não queria estar lá. Nunca gostei de hard news, de conteúdos pesados com focos em notícias, dessa pressão de forçar as pessoas a dizer coisas que não queriam divulgar. Eu não gostava das manobras e manipulações constantes. Ela prosseguiu. Em 6 anos, nunca dei ouvidos aos meus sentimentos. Em vez disso, eu era inconsequente com o meu dinheiro. Era motivada pelo medo do fracasso. Não queria cometer nenhum erro. A aprovação dos outros era muito importante para mim, e ainda por cima escolhi uma carreira na mídia, onde os julgamentos dos outros são tudo. Descobri, no entanto, que era boa como escritora e como comentarista. Eu me sentia nutrida pela minha escrita. No ano passado, tive a oportunidade de trabalhar como freelancer, em casa, em meio período, e foi quando uma vozinha dentro de mim me disse: é aqui que eu quero estar. É aqui que eu realmente quero estar. Mas não dei ouvidos a essa voz. Eu dizia: azar, vamos seguir em frente. Este ano, comecei a perceber que tinha conquistado tudo o que me propus. Eu era uma boa gestora, uma boa escritora, uma crítica que todos liam e citavam toda semana. Recebia muita atenção, mas eu não estava feliz. Nunca ouvi meus sentimentos sobre não querer estar lá. Eu não queria ser a pessoa sobre quem meus colegas de profissão pudessem dizer, ela não aguentou. Então comecei a pensar na validação externa. Será que eu realmente queria ser Ward Rosenberg, o crítico do Los Angeles Times? Sim, eu poderia ser Howard Rosenberg, corrigindo o nome. Sim, eu poderia ser, mas será isso o que eu realmente quero? Não gosto de escrever com um prazo determinado. Prefiro fazer textos como freelancer, sobre temas em que estou de fato interessada. Tenho que aceitar minhas limitações, e é isso que eu sou. Se eu crio o tempo necessário para abrir espaço para minha criatividade, posso escrever minhas ideias de uma forma engraçada e agradável de ler. Por isso avisei que deixaria o trabalho. Pensei, eu gosto de escrever, e mesmo que eu não ganhe tanto dinheiro quanto estou acostumada e não tenha tanto prestígio, eu teria a alegria e a satisfação de escrever uma coluna que amo.
Meu chefe me disse: não é assim que se faz. Você está, você está sacrificando sua carreira. Essa é uma voz contra a qual tive que lutar durante toda a minha vida. A voz dominadora que diz: você deve fazer desta maneira. Esta é a verdade. Esse tipo de autoridade absoluta sempre me irritou, mas eu lhe dei ouvidos por muito tempo. Deixei meu emprego e agora estou amando o meu trabalho. Ontem à noite escrevi uma coluna tão divertida e que me deu tanta satisfação que liguei para o meu editor e li para ele. Eu estava sempre esperando para ser arrancada da obscuridade e virar uma estrela, mas agora percebo que não preciso disso. Posso me reconhecer em meus próprios termos. Pan teve seus altos e baixos a partir de sua decisão de começar a trabalhar como freelancer. Entretanto, 6 meses depois, ela havia atingido seu objetivo financeiro e estava aproveitando a liberdade de poder escrever sobre uma diversidade de assuntos. Tomar uma decisão como essa exige muita coragem. O que acontece quando as mulheres dizem não? Quando dizem não, a voz interior dominadora que diz: ela tem razão, ele tem razão, você está sacrificando sua carreira. As mulheres experimentam uma série de emoções complexas ao mesmo tempo. Há uma sensação de vazio, de não estar à altura de seguir o caminho óbvio de uma carreira de sucesso. Há um medo de decepcionar os outros, de entristecê-los, de destruir a imagem que criaram sobre quem você é. Mas há também uma força em dizer não, em se autoproteger, em ouvir sua voz autêntica, em silenciar o tirano interior. Eu tive essa experiência na última primavera. Sentada na Boulanger, não sei se é assim que se fala, é uma padaria do bairro. Fiquei ouvindo dois homens falando sobre o desafio que me esperava. Se eu aceitasse um trabalho administrativo que me daria a oportunidade de ser a Joana d'Arc, liderando as tropas a avançar por elevadas planícies acadêmicas, cortando com a minha espada a cabeça dos membros ineficientes do corpo docente e tendo um assento garantido nas câmaras sagradas do rei e de seus conselheiros. Cheguei em casa me sentindo como se tivesse acabado de ser convidada para o clube do Bolinha, embora apenas como observadora. Eu nunca seria um deles, e eles deixaram isso claro. Queriam que eu assumisse a função de administrar a instituição, mas eu sabia que as rédeas do poder ainda estariam na mão deles. Havia algo familiar naquilo. Era a mesma sensação que eu tinha ao ouvir meu pai falar comigo sobre negócios. A sensação de estar a par de algum reino secreto de poder, mas de não ter um papel naquela peça. A sensação de ser um apêndice, de estar ali para agradar, para dizer sim, para ouvir. Uma sensação esquisita de que se eu aceitasse o trabalho, trairia a mim mesma. Pensei, eu não gosto desta sensação. Sim, posso fazer um bom trabalho com os alunos e o corpo docente e seria um grande desafio, mas não estou disposta a pagar este preço. Finalmente consegui ter tempo para me dedicar a escrever e quero seguir este caminho para ver onde isso me levará. E recusei a oferta. O que me restou? Uma sensação de luto profundo, mas também de libertação. Lamentei não me encaixar, não produzir de acordo com o esperado, não conseguir fazer parte de uma comunidade que amava. Por outro lado, comemorei minha recém-conquistada liberdade quanto a atender às expectativas dos outros e à compreensão de que tinha sido fiel à minha busca interior. Será que eu estava sendo egoísta e enganando a mim mesma? Acho que não. Quando diz não à sua próxima tarefa heróica, a heroína sente um desconforto extremo. Para ela, a alternativa ao heroísmo é o comodismo, a passividade e a desimportância. Em nossa cultura, isso significa morte e desespero, pois o caminho valorizado é o da conquista de posições, mais, melhor e mais rápido. A maioria das pessoas teme que o oposto dessa arrogância seja a invisibilidade e não sabe o que fazer. Quando deixa de fazer, a mulher precisa aprender a simplesmente ser. Ser não é luxo, é disciplina. A heroína deve ouvir atentamente sua verdadeira voz interior. Isso implica silenciar as outras vozes ansiosas que lhe dizem o que fazer. Ela precisa estar disposta a conter esta tensão até que novas formas surjam. Qualquer coisa diferente disso
aborta o crescimento, nega a mudança e reverte a transformação. Ser exige coragem e sacrifício. Para que o sacrifício seja consumado, é preciso extirpar as velhas formas. As mulheres têm que começar a dizer não às posições que de fato não querem ocupar, mesmo que isso lhes custe perder a aclamação do mundo exterior. E isso é o que normalmente acontece. Além disso, esse não deixa um buraco vazio que precisa ser preenchido antes que o novo caminho se abra. Dias depois de tomar a minha decisão, eu estava caminhando pela praia quando me veio a imagem de um bebê de 4 ou 5 meses deitado de costas chutando. Ela estava nua, deitada ao sol, fazendo barulhinhos e desfrutando de uma liberdade sem restrições. Foi uma imagem muito curativa. Dizendo não, o rei tem que morrer. As mulheres têm dificuldade em dizer não porque é muito bom ser a escolhida, especialmente se for pelo rei. Gostamos de agradar o pai, o chefe, o colega de trabalho, o namorado. Não queremos decepcionar os outros. Boa parte da nossa autoimagem se deve a fazer outras pessoas felizes. Nossa menina interior não quer ficar fora, não quer ficar de fora nem ser deixada para trás. É doloroso demais escolher não participar da diversão. Além disso, nós precisamos da renda. Ao sair do estado de filha espiritual, no qual servimos a modelos masculinos, raramente há um grande pai dizendo: Você se saiu bem, era isso mesmo o que eu queria. Agora vá em frente e faça seu próprio caminho. Em vez disso, a resposta mais comum é: Você estará jogando fora a sua carreira se não assumir esse cargo. Como pode nos decepcionar assim? Você simplesmente não sabe cumprir seus compromissos, não está à altura desse desafio. Críticas assim são difíceis para qualquer um, mas são ainda mais penosas para as mulheres que não gostam de desapontar ninguém e para aquelas que dependem demais dos homens para receber aprovação e validação. Não, no entanto, é justamente nesses momentos de verdadeira vulnerabilidade que podemos crescer de verdade. Jean Shinoda Bolen afirma: quando estamos fazendo alguma coisa porque é o que se espera de nós, porque queremos agradar alguém ou porque temos medo de alguém, ficamos mais alienadas na sensação de viver a autenticidade. Se apenas continuarmos a viver o papel que conhecemos bem, o custo disso será permanecer cada vez mais isoladas daquilo que está no inconsciente coletivo, aquilo que não só nos alimenta, como nos fornece a matéria-prima que nos permite cometer erros. Em períodos de transição, costuma ser necessário passar exatamente por isso, uma mudança ao atravessar o caos, sair do rumo, perder-se na floresta por algum tempo antes de cruzá-la e encontrar novamente nosso caminho. O que acontece quando dizemos não ao patriarcado? Temos tempo para criar dentro de nós mesmas o espaço para desenvolver uma nova relação com o masculino. Não a voz masculina, que assim como muitos homens na nossa cultura esteve separada do feminino por muitos séculos, mas a figura masculina criativa que nos conduz à grande mãe, na qual podemos curar a separação da nossa natureza feminina. Quando dizemos não ao patriarcado, iniciamos nossa descida ao espírito da deusa, onde o poder e a paixão do feminino permanecem adormecidos no submundo, num exílio de 5.000 anos. Quando comecei a escrever este capítulo, passei a sonhar com uma figura masculina interior positiva, a quem chamei de homem da cozinha, porque eu encontrei pela primeira vez varrendo o chão de uma cozinha. Ele é grande como um urso, mas ao mesmo tempo gentil e firme. Solicitei sua orientação várias vezes durante a escrita, quando senti a expectativa por entrar num novo território. Ele é protetor e se move no meu ritmo, um passo de cada vez. Eu me senti surpresa e energizada a cada vez que o chamei e ele veio. Não esperava que essa figura tão acolhedora fosse masculina. Também me admirei de essa figura masculina interior ser meu guia para a grande mãe. Na passagem a seguir, ele me transporta a um mergulho nas profundezas de águas desconhecidas. Eu escrevo: Hoje, sinto como se me encontrasse num estado intermediário,
Sinto a pressão das águas batendo nos meus ouvidos, bloqueando o som. Ainda não fomos fundo o suficiente, ou talvez seja assim que vai ser. Preciso lembrar que devo permanecer no presente. Estou entrando num novo território que ainda não consigo decifrar. Preciso ficar com esse desconforto. Vejo minhas palavras encapsuladas nas de outros. Estas são as minhas palavras. Quero libertá-las. O que elas são? Estamos agora no fundo do oceano e vejo muitas mulheres boiando nas águas quentes. Todas nós estamos sendo embaladas pelo ritmo do mar. Há uma amplitude, uma sensação de amor. Olho através da catedral de algas e quero ficar aqui para sempre. Ouço as baleias mãe respirando com seus filhotes nas águas em que nascerem. O homem da cozinha e eu nadamos juntos até a figura de um grande mamífero fêmea. Ela está no fundo do oceano. Parece uma lagarta com muitos seios enormes, como Diana de Éfeso. Sugo uma de suas mamas, mas ela dá água, não leite. Estou surpresa. É acolhedora. Ela sorri, mas é desapegada. Não sinto amor por ela, nem dela por mim. Ela está muito presente. Entretanto, é muito disponível. Ela é impessoal, mas está aqui. Pergunta a respeito para o homem da cozinha que me diz: esta não é uma relação com sua mãe pessoal, minha querida. Esta é a grande mãe. E assim encerramos o capítulo 5 e a quinta etapa da jornada da heroína, e compartilhando com vocês só um adendo final, que é essa voz interior de que a gente está no caminho errado, fazendo a coisa errada, e que muitas vezes o que parece ser a zona de conforto para a sociedade patriarcal, na verdade, para as mulheres que recebem esse chamado, que escuta essa intuição de se entregar a quem nós somos e ter esse conforto interior, ao mesmo tempo é desconfortável lidar com isso, porque a todo momento você tem que fazer uma autoanálise interna de que você não tem referência, você tá nadando num mar desconhecido, num território desconhecido, e que em algum lugar seu diz que é por aí, mas toda essa estrutura está dentro de você também, dizendo ao contrário. Então, é lidar com a dualidade. E lidar com essa dualidade não é confortável, é desconfortável. Então, se entregar ao conforto de ser você ou daquilo que você quer fazer, e que quando você faz, você se sente bem, você sente que esse é o caminho, você sente prazer e satisfação, ao mesmo tempo que você vai lidar com isso, você vai lidar com o desconforto de estar indo contra tudo isso. E ir contra tudo isso é muito grande. Então, vai gerar esse lugar de aprender a lidar com a dualidade e sustentar o que de fato é importante para você, né? Então, só trazendo essa reflexão, do qual eu estou vivenciei muitas vezes desde que eu disse não para muitas coisas, e estou vivenciando muito intensamente agora, neste momento, assumindo um novo projeto que eu assumi e que, de fato, a minha voz diz para eu ir por um caminho, mas toda a estrutura, né, desse negócio, até a estrutura de equipe, de empresa e tudo mais, fala todo momento nesse padrão patriarcal, e eu estou sentindo que devo ir por um caminho diferente. Esse caminho diferente me traz um conforto, mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar com esse desconforto do externo me dizendo outra coisa. Então, isso é tanto para a questão profissional, quanto para a questão de relacionamentos, tanto para as escolhas de qualquer coisa que você vai fazer para a sua vida e que esteja fora desses padrões. E muitas vezes essas vozes externas não é necessariamente alguém te falando ou alguém na sua orelha, entendeu? Pode ser que seja, né? Mas a mais forte é a que tem dentro de você. É essa voz, né, na sua cabeça dizendo: tá errado, tá fazendo a escolha errada, não é por aí, como assim? Não é assim, você não é boa, como que você vai confiar nisso? Não vai dar certo, porque tá fora de tudo isso que determinam como dar certo, como ser prestigiada, como ser reconhecida, como ter sucesso. Então, tudo existe já estabelecido e qualquer coisa fora disso mexe com a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança, né? Porque não aprendemos
a escutar essa voz interior e não aprendemos a ser e sim sempre a fazer, 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 fazer. Então, é uma transição que, por mais confortável que seja, né, aquilo que a gente escolhe fazer pra gente, é você estar constantemente na zona de desconforto, porque tem que lidar com toda essa estrutura que é muito, muito grande. Então é isso. Gratidão por estarem aqui, gratidão por estarem comigo nessa jornada, e eu espero do fundo do meu coração que tenha gerado muita luz, muita vida na sua caminhada. Um grande beijo e até o próximo.